Paulo Freire apresenta Codinome Resistência. Olá a todos e todas que ouvem a Rádio Paulo Freire na frequência AM 820 kHz. Eu sou Danilo Melo, estudante de jornalismo da UFPE, e você está ouvindo Codinome Resistência. E aí, pessoal, eu sou Lucas Dantas, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, e também vou estar com vocês durante o Codinome Resistência. O programa tem esse nome em homenagem ao trabalho Museu de Memória Auditiva de Estudantes da UFPE, com orientação da professora Raudiane Pereira. O projeto apresenta histórias de pessoas que foram perseguidas e mortas na ditadura. Hoje, o Codinome Resistência recebe Malu Oliveira para falar com a gente sobre os direitos da comunidade LGBT. Seja bem-vinda, Malu. Oi, tudo bom, pessoal? Muito obrigada pelo convite. Pode se apresentar para o público? Eu sou Malu Oliveira, eu sou produtora do LGBT no Ar, que é um projeto da diretoria LGBT da UFPE. E atualmente estamos na primeira temporada. A gente é veiculado aqui na Rádio Paulo Freire também e na Universitária FM 999.9 FM. Que massa. E se você quiser participar do programa e resistir com a gente, é só ir lá nas nossas redes sociais. Procura por Rádio Universitária Paulo Freire no Twitter, no Instagram e no YouTube. E também no Facebook, que é onde está a nossa transmissão ao vivo. E para dar início à nossa conversa, bem, Malu, todo ser humano tem seus direitos garantidos pela Constituição daqui do Brasil e pela Carta das Nações Unidas em todo o mundo, por exemplo. Por que a comunidade LGBT ainda precisa de direitos específicos? Bom, as leis frias, que a gente chama as leis no papel, garantem sim a liberdade, a igualdade e a garantia de direitos de todos os seres humanos, né? Mas como a gente tem um processo social de minorias políticas, como pessoas negras, pessoas indígenas e pessoas de orientações sexuais e de gêneros que diferem da norma padrão, como a heteronormatividade e pessoas brancas no geral, a gente precisa de, além das leis frias, outras garantias, como políticas afirmativas, que garantam a sobrevivência e a existência dessas pessoas nos espaços. Por que eu digo isso? Por exemplo, a população negra também é abarcada por essa Constituição que diz que garante a igualdade de direitos de todas as pessoas. Porém, nós temos processos de racismos e nossa sociedade brasileira, que passou por um período de escravocada durante 300 anos, acabou fundando algumas estruturas que nos excluem, que não nos colocam pessoas bem-vindas em certos espaços. Ainda deixa marcas, né? Deixa muitas marcas. Algumas políticas públicas não são pensadas para as marcas que esse período deixou no nosso país. Então, a gente precisa, para além das leis frias, que é mais abrangente, de mais geral, leis específicas para essas populações que sofrem discriminação e exclusão na vida social. Com certeza. A BBC News Brasil, em outubro desse ano, publicou uma matéria em que relatava uma série de demissões nos Estados Unidos, onde o motivo foi os funcionários se assumirem gays ou transgêneros. Nos Estados Unidos não existem leis federais que protejam as pessoas de ações como essa. Caso haja uma retirada de direitos que a comunidade LGBT já conquistou aqui no Brasil, o que pode acontecer? Coisas como essa. Entendo. A gente... Aqui no Brasil, muito recentemente, foi aprovada a criminalização da LGBTfobia. A gente teve uma vitória no STF e isso foi uma garantia judicial desse tipo de discriminação em ambiente de trabalho, em uma possível violência física ou moral em ambientes no geral. Nos Estados Unidos, eu estou por fora das leis de lá. Eu acho que realmente não tem, porque complicada a situação dos LGBT nos Estados Unidos. Lá não existe nenhuma lei federal. Né? São estados específicos. Fica a cargo de cada estado resolver como. Isso, fica sempre a interpretação do juiz também, se foi LGBTfobia ou se foi outro tipo de crime, né? Aqui também a gente tem um problema de interpretações no geral, por exemplo, para casos de LGBTfobia e racismo e injúria racial. Aqui também a gente tem a lei fria, que é a lei que criminaliza, é um crime inafiançável. A LGBTfobia foi colocada no mesmo patamar, quando foi aprovado, de racismo. Então, você não pode pagar uma fiança e sair, você precisa cumprir a sua pena, mas também fica a cargo da subjetividade. A gente está vivendo um momento muito complicado de retrocessos nos nossos direitos e políticas públicas que são muito importantes para a inclusão dos LGBTs em diversos espaços. E caso ocorra algum tipo de
de injúria, violência ou segregação, algo do tipo, as pessoas LGBTs podem recorrer a essa lei da LGBTfobia e podem recorrer às redes. Nós temos na OAB aqui de Recife uma comissão de igualdade de gênero que está sempre dando esse suporte para casos específicos que não são resolvidos na lei normal. E como é que você assim. pode entrar em contato com a OAB? A OAB tem o site deles, eles têm o Instagram também, a Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Igualdade Racial, Comissão de Igualdade de Gênero na OAB, você pode entrar em contato pelo Instagram. E dentro do site também tem alguns redirecionamentos. Você pode entrar no site da OAB e pesquisar. Tem muitas redes de apoio aqui para pessoas LGBTs, caso ocorra esse tipo de injúria. Bacana. Você está ouvindo o Codinome Resistência, que hoje fala sobre os direitos da comunidade LGBT junto a Malu Oliveira. Bem, tu falou agora do STF e esse julgamento foi em junho deste ano. Isso. E ganhou por 8-3. Isso. E aprovou a criminalização da LGBTfobia, que torna o crime inafiançável. Isso. Porém, permite que grupos religiosos não sejam enquadrados pelo crime ao praticá-lo por liberdade religiosa como desculpa, né? Apesar do avanço da criminalização, o quão nocivo é permitir que grupos religiosos fiquem impunes diante de um tipo de preconceito como esse? Muito nocivo. Só deixando bem negritado aqui que todas as pessoas têm liberdade de expressão, cada um pode se expressar como queira, inclusive a sua religião. Porém, a sua liberdade não pode ferir a liberdade do outro, nem ferir a integridade física ou moral da outra pessoa. Então, quando essa lei foi aprovada com esse asterístico, que é a questão de pessoas religiosas poderem se expressar dessa maneira, foi realmente uma questão colocada, a comunidade LGBT também discutiu sobre, porque eles tinham esse asterístico na lei, porém, tendo em vista a nossa situação atual desse governo, desse contexto político, a aprovação da criminalização foi um grande avanço, porque a gente tinha esse respaldo jurídico. Então, eu poderia recorrer, sim, não, foi um caso de LGBT, foi um crime de ódio contra a minha sexualidade, contra o meu gênero. A gente sabe que mulheres, principalmente mulheres negras bissexuais, mulheres negras lésbicas, são as que mais sofrem violência por conta da sua orientação sexual. E aí, sempre que esses casos vinham a público, vinham à justiça, nunca era enquadrado como. Era sempre enquadrado porque foi o parceiro, foi a parceira e algo do tipo, e nunca era enquadrado como LGBTfobia. Então, ter esse respaldo na lei, apesar do asterístico, que vamos ainda discutir, é muito bom para a comunidade LGBT. E para complementar sobre a descriminalização, a criminalização da LGBTfobia, nós chamamos o assistente social e militante LGBT Henrique Costa. Vamos ouvir? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu me chamo Henrique Costa, sou assistente social de formação. Atualmente estou no doutorado no programa de pós-graduação em serviço social da UFPE e sou militante LGBT e negro. Bom, eu acho que esse momento que nós vivenciamos nos exige fazer uma reflexão que leve em consideração tanto as conquistas que tivemos nos últimos anos, quanto a ameaça que esse contexto representa para essas conquistas. Então, dentro do bojo dessas conquistas, destaca-se a última mais expressiva, que foi a aprovação por via do STF da criminalização da LGBTfobia. Apesar de paradoxal, a criminalização como alternativa à LGBTfobia, neste contexto a gente precisa entender o quanto ela foi necessária. Entender também o quanto o judiciário sempre teve um papel fundamental para o avanço das agendas LGBTs no Brasil, já que por via do legislativo nunca tivemos nenhuma lei de fato aprovada. Então, estas conquistas como essa do STF, né, no STF, elas representam um esforço coletivo e histórico de uma parcela importante dos sujeitos LGBTs na luta por cidadania e respeito. Mas, ao mesmo tempo que essas vitórias aparecem, existe um movimento contrário a elas, que a todo momento tenta fazer com que os retrocessos façam parte do nosso contexto. E é o que a gente vive nesse momento, né? Do ponto de vista do governo federal, temos um governante que abertamente se declara antidireitos para a população LGBT, que abertamente se declara antifamílias, no plural, porque não existe somente uma forma de ser família, e que quer enquadrar
e quando não enquadra, quer eliminar todas as diversidades de ser e estar nesse mundo. Então, eu acredito que este contexto, ele coloca em xeque, sim, todas as conquistas que tivemos nos últimos anos, que apesar de limitadas e muitas vezes limitantes, foram e são fundamentais para a vida e modo de viver de vários de nós LGBTs. Então, no momento em que a gente tem um governo que se coloca contrário às nossas agendas, e não somente contrário, como opositor a elas, nos faz refletir o quanto isso atenta e violenta as nossas vidas, né? Então, eu gostaria de fazer esse destaque porque esse contexto ele nos exige análises históricas e políticas para a gente pensar vidas e mundos possíveis para as pessoas LGBTs. Você acabou de ouvir o depoimento do assistente social e militante LGBT Henrique Costa sobre a criminalização da LGBTfobia. E bom, para quem não sabe, o Codinome Resistência também é um programa musical. E como o tema do programa de hoje é direitos da comunidade LGBT, nós vamos trazer algumas músicas que falam sobre esse tema. Vamos ouvir agora Flutua, música cantada por Johnny Hooker e Lineker. Seus pais, Deus e coisas tais, quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer como mar. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como mar. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer e, baby, amar o mar sem temer. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Eles não vão vencer, baby, nada de ser. A gente acabou de ouvir Flutua, música cantada por Johnny Hooker e Lineker. Lembrando que você que nos ouve pode participar do programa através das redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook, onde está acontecendo nossa live. No Facebook, onde está acontecendo nossa live, nossa transmissão ao vivo. Isso, e basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Você encontra a gente bem facinho. E hoje a gente está no estúdio aqui com Malu Oliveira para falar sobre os direitos da comunidade LGBT. Bem, e voltando à nossa conversa, apesar de vermos cada vez mais pessoas LGBT na mídia, muitas vezes a imagem é estereotipada. Gays como alívio cômico, bissexuais como indecisos, por exemplo. Qual o impacto dessa má representação? Isso, a gente está vivendo um boom de representatividade, abre aspas, na mídia, principalmente mídia global e de stream massiva, né? A gente vê novelas incorporando personagens LGBTs nas suas grades, a gente vê drag queen fazendo muitas parcerias musicais e sendo muito bem aceitas pelo público geral, não só o público LGBT. Porém, agora vou fazer a advogada do diabo aqui, apesar dessas pessoas estarem na tela,
nem sempre elas são as pessoas que pensam esses personagens, pensam essas produções, nem sempre elas estão na direção ou na criação mesmo desse tipo de material, de produto. O que pode ocasionar essa desumanização ou essa confusão do que é ser uma pessoa LGBT. O problema disso é que quanto mais alto o cargo numa produção de mídia, menos LGBTs você vê. E isso vai para outras minorias também, menos indígenas você vê, menos negros você vê. Justamente porque as pessoas que dominam esses espaços são pessoas privilegiadas e acabam se apropriando de certos personagens ou certas ferramentas para colocar em suas narrativas. Então você vê personagens LGBTs sempre grudados em personagens não LGBTs como forma de ponte ou trampolim ou artifício narrativo só para aquele personagem se desenvolver e ele próprio não ter um arco. Não tem um arco narrativo, então você não consegue se conectar com esse personagem porque ele não é uma pessoa bem trabalhada na narrativa. Isso ocasiona muitos estereótipos. Então você tem o gay muito feliz, o gay muito caricato, muito cômico, ou o vilão. Geralmente ele é o vilão. Sim. O primeiro gay aparecendo na novela da Globo era o vilão da novela e que assassinou o mocinho. Então... Sempre muito complicado. E ele sempre tem se ele tiver um parceiro ou uma pessoa para fazer par romântico, é sempre uma pessoa. Ele só tem essa opção. Casais lésbicos também são muito sexualizados nas novelas. E bissexuais nem se fala, né? São sempre psicopatas ou muito confusos, assim. A gente também tem uma escassez enorme de personagens transexuais nas novelas. Ainda se tem uma dificuldade de representar pessoas, de colocar atores e atrizes trans nas novelas para fazer personagens trans. Então, geralmente, quando se coloca um personagem trans, é uma pessoa cis que vai fazer. Então, só para deixar claro para quem está ouvindo, cis e trans, pessoas cisgênero são pessoas que nascem com certas característica corporal, com vagina ou com pênis, e ela lhe é atribuído um gênero, feminino ou masculino. Cisgênero são pessoas que acompanham esse gênero, né? Então, eu nasci com a vagina, eu me comporto como uma mulher. Transsexuais, não, eles transcendem essas caixinhas de gênero. Então, se você tem um personagem que é transexual, não faz muito sentido você colocar uma pessoa cis para fazer, porque a corporalidade dessa pessoa, o corpo dessa pessoa, e o jeito como ela se expressa não vai ser o mesmo que uma pessoa transexual. Isso acontece muito em filmes de Hollywood também. A gente tem vários exemplos por aí para citar. Clube de Compras Dallas, Garota Dinamarquesa, todos interpretados por pessoas cis, mas enfim. E isso ocasiona, assim, problemáticas na narrativa, ocasiona problemáticas de empatia com o personagem. Você acaba se distanciando desse tipo de narrativa, o que é ruim. Porque o que a gente quer é que as pessoas LGBTs estejam nas narrativas naturalizadas, assim. Porque elas existem em todos os espaços. Existem pessoas LGBTs em todos os espaços. E elas deveriam também existir em todos os espaços, na ficção, na grande mídia, nos telejornais, em todos os lugares, para que a gente se veja representado e que a gente consiga galgar outros espaços também, sabe? Você está ouvindo Codinome Resistência, que hoje fala sobre os direitos da comunidade LGBT, junto com Malu Oliveira. E com relação à representatividade dentro das empresas, existe dificuldade maior em conseguir emprego quando se é LGBT? É complicado. Não, a gente tem uma... vamos lá. Existe uma questão muito complicada atualmente, que é essa discussão do mercado de trabalho. Existem empresas hoje em dia que estão com políticas específicas para incluir pessoas LGBTs dentro do seu grade de funcionários. Empresas de tecnologia. Aqui a gente tem um bom exemplo, um bom case de sucesso, que é a Delicata, uma loja de doces, que é muito LGBT friendly, como a gente fala, mas ainda precisam dessas iniciativas para incluir pessoas LGBTs. Primeiro que a gente tem pessoas LGBTs no geral tem dificuldades para olhar para a empresa de tecnologia, por exemplo, e se ver naquele lugar, principalmente pessoas trans. Aquele é o meu lugar, vou fazer essa vaga de emprego. Então, a gente precisa de políticas dentro da empresa para abraçar essas pessoas, para trazer essas pessoas para perto. Porque a gente já é afastado da graduação, a gente já é afastado do ensino formal, superior, e aí para galgar espaços maiores aí é muito mais complicado. A gente tem uma evasão na graduação muito grande de pessoas LGBTs por causa da LGBTfobia, de agressões de professores, de alunos, etc. E os espaços das empresas também acabam sendo também espaços de opressão em certos casos, assim. A gente tem um problema em empresas, por exemplo, em cargos grandes, executivos e pessoas que pensam a política da empresa, pensam também como aquele material vai ser feito, independente de qual seja a área, pode ser uma empresa de engenharia, uma empresa de arquitetura, uma empresa de publicidade, mas quanto mais alto o cargo,
é mais difícil você ver pessoas LGBTs assumidas e com políticas para essas pessoas estarem ali. Malu, você falou agora há pouco da universidade. Como é a recepção do público LGBT dentro da universidade? A UFPE, ela tem a diretoria LGBT que fomenta a política LGBT dentro da universidade, que traz essa... A gente tem um espaço trans no HC, aqui, e isso tudo ajuda a aproximar essa população da universidade. Mas ainda falta muito para a gente ter uma universidade inclusiva. A diretoria tem o espaços de formação, a gente faz formação com as pessoas, com pessoas terceirizadas, TKS, para justamente amenizar, né, vou falar essa palavra, algumas violências simbólicas que possam acontecer dentro de sala de aula, dentro dos espaços da universidade. Mas sempre importante lembrar que é uma luta contínua, uma luta de trabalho contínuo. A gente tem um programa LGBT no ar, que foi uma barra para se tirar do papel, assim, justamente porque às vezes não se vê uma importância. Para que a gente vai querer ter um programa falando sobre pautas LGBTs na rádio pública? Para que isso? Não tem necessidade. É um público muito específico, como se fosse um público pequeno e que isso não diz respeito a mais ninguém. Quando, na verdade, é o contrário. A gente precisa saber conviver com as diferenças e saber conviver com a diversidade, todas as pessoas. E ter essa pauta na rádio pública meio que estimula e até obriga mesmo, né? A palavra é essa. As pessoas que não iriam atrás desse tipo de conteúdo a saberem sobre essas pautas que estão circulando, essas pessoas que existem, convivem com você, estão no seu ambiente de escolar, estão no seu ambiente de trabalho, e você precisa aprender a respeitar. Inclusive, como tu falou, né, que tem a importância de ter pessoas LGBT produzindo, sabe? O LGBT não é produzido por pessoas LGBTs, a equipe toda é LGBT, inclusive. A gente recebeu um comentário aqui na nossa live do Facebook por Rafael Negrão. O comentário é o seguinte: maravilhoso programa. É necessário lembrarmos que o Brasil é um país laico e que precisamos colocar em prática o que diz na Constituição Federal no seu artigo 5º, que todos somos iguais perante a lei, viva a diversidade, viva todas as formas de amar. Arrasou. É isso, Rafael, um abraço. Então, dando seguimento à nossa seleção musical, vamos ouvir agora Etérea, com Criolo. Uma bala quase hétero, etérea, massa, complexo de não se entender. Um canalha quase hétero, ignorar amor por complexo, medo de nele se ver. É necessário quebrar os padrões, é necessário abrir discussões, alento pra alma amar sem portões, amores aceitos sem imposições, singulares, plural. Se te dói em ouvir, em mim dói no carnal. Mas se tem um jeito, esse meu jeito de amar, que lhe dá o direito de vir me calar. Eu sou todo amor, medo e dor, se erradicar. Feito sol que ilumina a umidade suspensa do ar. Errou. Homo sapiens errou, mas uma bala quase hétero, etérea, massa, complexo de não se entender. Um canalha quase hétero, ignorar amor por complexo, medo de nele se ver. É necessário
quebrar os padrões. É necessário abrir discussões, alento pra alma. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Valores aceitos sem imposições, singulares, plural. Ouvimos agora Etérea com Criolo. E o Codinome Resistência de hoje debate os direitos da comunidade LGBT. É isso aí. A gente tá com uma convidada, a Malu Oliveira. E não se esqueça que você também pode participar do programa. Basta enviar sua mensagem pelo Twitter, Instagram ou Facebook, que tá tendo nossa transmissão ao vivo. E para continuar nossa conversa com nossa convidada, a população LGBT é barrada nos postos de doação de sangue, muitas vezes tendo que esperar até 12 meses desde a última relação sexual para poder realizar a doação. São, segundo dados do IBGE, mais de 18 milhões de litros de sangue desperdiçados, considerando apenas homens gays e bissexuais. O que motiva esse impedimento? A ideia de que pessoas que são gays e bissexuais têm AIDS, ou HIV, o vírus do HIV, né? Isso é uma memória da década de 60, 70, a gente teve o surto de AIDS aqui no Brasil, do vírus HIV. E foi muito atribuído à primeira liberação sexual que houve na época, graças a políticas de fora que vieram para cá, e a gente acabou, enfim, questões. E se atribuiu essa doença, essa condição a pessoas LGBTs na época, e isso foi... a gente traz isso até hoje, a gente tem essa ideia, né? A mídia não ajuda, sempre que tem um personagem LGBT na tela, às vezes ele morre de HIV, ou ele tem o vírus HIV, e aí isso, não sei se só por isso, mas acho que sim, não se permite que pessoas LGBTs doem sangue, e aí também tem toda uma burocracia para saber quantos parceiros, quanto foi a última vez que você fez sexo, você faz sexo seguro, e quando tem dados que mostram que a maior parte das pessoas que têm HIV são pessoas heterossexuais e casadas. Que não passam pelo mesmo processo, né? Isso, que não se protegem justamente porque estão numa relação monogâmica e acham que estão seguras, e aí acabam tendo vírus, e um parceiro passa pro outro, etc e tal. Além do direito de doar sangue, vários outros direitos são retirados ou dificultados diariamente para quem não é hétero, como casamento, benefícios previdenciários, adoção e o próprio direito de se reconhecer enquanto família no caso de casais do mesmo sexo. E com base em que esses direitos que deveriam ser para todos, com que base esses direitos que deveriam ser para todos são retirados? Bom, a Constituição brasileira, ela não deixa assim, na Constituição, família é um homem, mulher e seus conjugados, os filhos, né? A gente fez um programa recentemente que é Família, onde existe amor e respeito, com um pai, um professor nosso, Chico Lacerda, que ele é pai de 2 meninos, que ele adotou com o seu marido. E aí a gente discute essa questão do que é família. A Constituição brasileira nem prevê famílias tipo mãe solteira, avó e coisa e tal, que criam a criança. Imagine, que é mais 60%. Que é mais 60%. No Brasil, nós temos uma liderança feminina muito maior do que ter um pai em casa. São 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Então, assim, existe uma falta de atualização, vou dizer assim, essa palavra, da nossa Constituição para reconhecer esses núcleos familiares como estáveis e como tais, a ponto de ter políticas públicas que abracem esses públicos. E também aquela questão de precisamos ter pessoas LGBTs nessas legislaturas, dentro das câmaras, dentro do Senado, dentro do STF, dentro desse lugar que se fazem as leis, para que também esses processos sejam destrinchados, né? A gente precisa de pessoas LGBTs pensando políticas LGBTs, porque do contrário vai ter que ter essa briga que a gente teve no STF e ir pro STF para poder pedir, exigir que tenha uma lei que não. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, seria interessante também que temos pessoas também no Conselho Tutelar, LGBTs, e enfim, mas realmente é uma questão de desatualização da lei. Vou dizer essa palavra para não falar que é de propósito, né? Desatualização da lei, que não abrange essas famílias, nem famílias nucleares que só tem uma mulher ou só tem uma pessoa. Imagine pessoas LGBTs juntas. E para isso é importante também que partidos políticos tenham interesse em trazer essas pessoas para ser candidatas e ocuparem seus espaços, né? A gente teve uma campanha que foi Voto LGBT, acho que faz a última eleição, que foi bem interessante. A gente tem aqui no estado o Juntas, que tem pessoas LGBT, é uma candidatura, né? Tem uma mulher que é trans, tem uma mulher bi, então tem pessoas LGBT na candidatura que pensam também políticas aqui para o estado,
LGBTs, elas militam muito na Alep em relação a isso, mas é uma candidatura, assim, a gente precisa de espalhar isso, espalhar mais, espalhar por interior do estado, que a gente não sei como está a situação, mas precisamos ter pessoas também à frente desse tipo de política, e é bom a gente, enquanto pessoas, vai ter eleição ano que vem, então a gente, enquanto eleitor, que vai atrás e pesquisa, é bom a gente saber se nosso político, se a pessoa que a gente quer que nos represente, tenham políticas LGBTs no seu plano de lei, se ele é uma pessoa que é amigável com esse tipo de política, para a gente votar, dar nosso voto para ele. Exato. Você está ouvindo o Nome Resistência, que hoje fala sobre os direitos da comunidade LGBT, junto a Malu Oliveira. Bem, e seguindo com a nossa seleção musical, a gente vai ouvir agora Tris com a música Elevação Mental. Família, primeiramente eu queria deixar bem claro que eu não tô aqui para representar o rap feminino não, certo? Muito menos o masculino. Eu tô aqui para representar o rap nacional. E eu peço que respeitem a minha identidade de gênero, demorou? Ficou mais ou menos assim. Caneta e papel na mão, pra mim é melhor que remédio. Enquanto eu vou escrevendo, não sobra espaço pro tédio. Aonde eu vou parar, não sei. Eu tô pensando há mais de um mês. E o que eu tenho visto, eu vou falar pra vocês. É tanta arrogância, tanta prepotência. A sanidade tá escassa no mundo das aparências. Não se cale jamais diante do opressor. Não deixe que o sistema acabe com seu amor. Aê, Tris, o seu som é muito bad. É que, irmão, isso é rap. Quer dançar, escuta e vete. Poesia visionária que atinge o coração. Eu falo sim da tristeza pra que haja compreensão. E como de costume eu vou tocando na ferida, falando dos preconceitos sofridos no dia a dia. O rap existe pra mostrar a verdade. A dor é um grito de dentro pra fora, clamando pelo amor. Aê, motor, boa noite pro senhor. Preciso chegar no centro, posso entrar por favor? Vai lá menor, mas vê se não se acostuma. Te aviso quando chegar e cuidado por essas ruas. Tamo junto, irmão, boa sorte na caminhada. A multa já foi constada, então vamos nessa bala. Sempre na humildade, cê consegue o que quiser. Eu tô nessa jogada até quando dá pé. E já que o flow é meu, eu vou mandando, é logo a boa. Essa é minha realidade, não gostou, procura outra. Já tenho muito perreco pra me preocupar. Faltou a companhia na minha sala de estar. Eu gosto daquela dama, o cheiro dela na minha cama. Nossos corpos são iguais e juntos vão ardendo em chama. Mas não tô aqui pra desmerecer ninguém. O que mais tem no mundo é gente, não vai faltar pra você, irmão. Vou te falar a situação, vários preconceituosos, sem respeito e sem visão. É vários fiscal de cu, muita alienação. Foda-se se o mano é gay, o que importa é o coração. E eu já me liguei como funciona o preconceito, mas sinto em te informar que não tamo pra escanteio. Se te falta o respeito, você não sabe de nada. Segue no seu caminho que eu vou na minha estrada. Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, sei que eu vou continuar. Eu cheguei na cena, fiz um poema pro seu coração escutar. O preconceito não te leva a nada. Não seja mais um babaca de mente fechada. Porque o ódio mata, mas o amor sara. De qual lado cê vai ficar? Brasil, um país que mais mata pessoas trans. Espero que a estatística não suba amanhã. Me diz porque o jeito de alguém te incomoda. Foda-se se te incomoda, é meu corpo e a minha história. E sobre a minha carne você não tem autoridade. Não seja mais um covarde. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Abra sua mente, o mundo é de todos. Não seja prepotente, seja gay, seja trans, negro ou oriental. A gente acabou de ouvir Tris com a música Elevação Mental. E pra quem quiser conferir essa e outras músicas, é só ir no nosso canal no YouTube e procurar pela playlist, a playlist Resistência LGBT. E o Nome Resistência de hoje fala sobre os direitos da comunidade LGBT. Está com a gente aqui no estúdio para falar sobre isso, Malu Oliveira. E seguindo com o nosso papo, qual é a gente já falou sobre pessoas transgêneras. Qual é a importância do uso do nome social para as pessoas trans em órgãos públicos, que agora é assegurado a essa parcela da população?
Sim. O MEC, inclusive, também assegurou o uso, né, no ensino fundamental e nas provas. É muito importante que as pessoas possam ser identificadas como elas se autodeclaram, né? Do mesmo jeito que eu posso me autodeclarar uma pessoa negra aqui no Brasil, eu posso me autodeclarar, usar o meu nome social, é um direito meu. Todas as pessoas têm direito de usar o seu nome, porque que eu não teria o direito de usar o meu nome social em questões governamentais e públicas. É uma forma de se autoafirmar enquanto pessoa, não só pela autoestima, mas enquanto cidadão, enquanto merecedor de direitos. E enquanto merecedor, obviamente, eu vou lutar por esses direitos e vou ocupar esses espaços. Então, eu quero usar o meu nome, eu quero ser reconhecido com o gênero que eu me reconheço, eu quero, minha identidade tem que ser respeitada para que eu possa galgar esses espaços e falar, e ser ouvido, e ser um cidadão e conseguir meus direitos. Sim, é muito importante. No fim das contas, uma questão de direito de respeito com a pessoa que quer ser chamada de tal ou de tal se forma. Se você não sabe qual o pronome usar com a pessoa, você pergunta. Isso não ofende. Aí você pergunta qual o pronome eu uso com você. E se ela não tiver o uso do pronome, você chame ela pelo nome. Mas sempre respeite o nome e o pronome que ela se identificar. Exato. Como o caso da música que tocou agora há pouco da atriz, que é artista não binária, então você não tem... Isso. Chame pelo nome. Se você não tem pronome, chame pelo nome. Mas sempre respeite, porque as pessoas merecem ser respeitadas pela sua identidade. Eu não vou trocar o seu nome porque eu quero, porque eu acho feio o seu nome. Então... É importante isso. E tanto essa questão do pronome nas redes sociais, as pessoas estão botando agora o pronome que preferem ser chamado nas descrições. Tipo, no Twitter, por exemplo, tem fulana prefere ser chamada pro elas e elas, sabe? Tipo assim, é uma coisa bem legal que tá acontecendo. Tá tendo um movimento agora na internet sobre essa questão de pronomes neutros, né? Que é botar o no lugar do o ou a. Isso é uma questão nomenclatural, né? Porque as pessoas preferem, mas eu sempre vejo isso como uma questão... do âmbito virtual mesmo, porque a gente na internet é muito escrito e aí existe essa necessidade, né? Mas no dia a dia eu sempre milito sobre isso de questão do banheiro também. Pessoas trans têm muito problemas em alguns espaços de ir no banheiro do seu gênero que se identifica. Então, assim, não faz o menor sentido. Se a pessoa se identifica como esse gênero, ela vai no banheiro do seu gênero, igual o nome. Então, sempre também pedir para que as pessoas respeitem esse tipo de coisa, né? Porque, ao mínimo, a gente faz isso normalmente com as outras pessoas e não precisa fazer essa diferenciação com a pessoa trans por causa disso. Pois é. Bem, articulações conservadoras recentes vêm tentando banir das escolas assuntos como identidade de gênero, sexualidade e orientação sexual. O quão importante é ter esse ensino nas escolas e o que perdemos com a extinção dele? A gente perde principalmente a saúde das nossas crianças. Saber o que é ter ensino de gênero e sexualidade nas escolas não é ensinar sexo para criança. Não sei quem está esperando isso por aí, isso é fake news. Primeiramente, a gente precisa entender que o ensino de gênero e sexualidade está muito atrelado ao próprio corpo. As crianças precisam saber como é o próprio corpo, aonde as outras pessoas podem tocar, o que é um toque legal, o que não é um toque legal, como é que elas fazem a própria higiene para se cuidar. Precisam se autoconhecer para se proteger de possíveis abusos que possam acontecer. A maior parte dos abusos acontece dentro de casa. A gente não está protegendo nossas crianças quando a gente esconde delas o que é um toque, o que é isso, o que é aquilo. A gente precisa parar para analisar isso. Quando a gente não fala, fica mais difícil da criança identificar quando acontece. E fica mais fácil de ela, enganar a criança. Então, se a criança não sabe, ela vai ser enganada mais facilmente pelo agressor. A criança precisa saber se proteger e se cuidar. A gente perde principalmente a saúde das crianças. Outra coisa que a gente perde, adultos tolerantes à diversidade. A gente perde crianças que vão crescer homofóbicas, LGBTfóbicas. A gente perde crianças que vão crescer racistas. A gente começa a galgar adultos bullies e agressores. A gente precisa começar a inserir das escolas essas políticas. Tem a Escola Sem Partido que quer tirar essas questões de gêneros e até de filosofia mesmo, de pensamento crítico em relação a algumas coisas que já são colocadas como óbvias, né? Que a gente não pensa sobre, mas é bom pensar sobre, que algumas estruturas estão aí, mas a gente precisa quebrar elas.
E aí, tirar isso das escolas é um perigo, porque a gente faz seres humanos adultos não críticos à realidade. E não criticar a realidade é a gente aceitar o que está posto. E o que está posto não é legal para muitas pessoas. Na verdade, só quem recebe esse privilégio são o grupo que já é privilegiado e que perpetua essas violências contra outras pessoas. Então, é importante que a gente tenha ensinos de filosofias e sociologias e ensinos de gênero e sexualidade nas escolas, para que as crianças consigam se proteger de agressão e para que elas consigam se cuidar, para que elas consigam ser pessoas que aceitem a diversidade, que conheçam a sua própria diversidade, porque a sexualidade é um espectro, não é uma coisa posta, não é uma coisa quadrada. As pessoas merecem sim se expressar do jeito que elas quiserem se expressar, e elas vão se conhecer para isso. Elas não podem ser colocadas nesse tipo de caixinha de menino veste azul e menina veste rosa. Então é importante que tenha esse tipo de ensino, sim, formal e informal dentro de casa também. A gente tem conteúdos interessantes para crianças e adolescentes para falar sobre isso, e é uma agressão horrível ao ensino de escolar tirar esse tipo de matéria, porque cria adultos engessados e acomodados com a realidade que eles estão vivendo. E que acabam aprendendo sobre sexo e sexualidade na pornografia, né? Que é o que mais mata pessoas, mulheres, principalmente no Brasil. Engraçado, o Brasil é o país que mais consome pornografia transgênero, né? O Brasil é o que mais consome pornografia de transexuais. E é o que mais mata transexuais no mundo. Então veja como a gente é hipócrita, nossa sociedade é hipócrita em relação a isso. A pornografia, ela é o que mais mata mulheres no mundo, assim. Porque os homens, que são os principais consumidores de pornografia, aprendem na pornografia como é que é o sexo, como se tratar uma mulher e coisa e tal. E na pornografia sempre tem muita violência contra a mulher, uma misoginia muito grande. Nós somos tratadas como objetos e coisas, e não como seres humanos. E aí colocam pessoas como pessoas de diferentes espectros desse jeito também. Então, quando você se depara com a pessoa real na sua frente, quando você vai interagir com ela, você acaba confundindo e tratando ela desse jeito. Então, é um sintoma cancerígeno, assim, nas relações entre homens e mulheres, entre homens com homens e mulheres com mulheres, porque tem algumas questões que são reproduzidas, né, entre casais de mesmo gênero, e a gente precisa repensar esse tipo de política de educação sexual, porque acaba ficando a cargo da pornografia ensinar coisa que não é pra ela ensinar, ela nem ensina, na verdade, ela só engana, né? Tanto que a pornografia, ela mostra a homossexualidade tanto de homens quanto de mulheres como um fetiche, que é uma coisa bem nojenta de se Não tem um afeto, né? Não tem aquela questão de afeto das pessoas, é sempre uma coisa muito fetichizada mesmo. Você está ouvindo com o nome Resistência, que hoje fala sobre os direitos da comunidade LGBT, junto com Malu Oliveira. E a gente tá falando sobre a questão de ensinar a identidade de gênero e sexualidade nas escolas. E, segundo o pensador Freud, o psicanalista Freud, a sexualidade é algo que vem desde a infância, ou seja, já se nasce com a sexualidade que vai sendo expressada ao longo da vida. Isso. E o quão importante é que os pais dessas crianças não heterossexuais também aprendam sobre os temas como orientação sexual. Sim, fundamental. Sim, a gente tem essa história de que existem sim crianças que já demonstram sua sexualidade jovem, mais cedo, e os pais precisam estar cientes disso. E, infelizmente, hoje a gente tem uma mania de reprimir a criança, né? Não chora, se vai, para de falar desse jeito, fala feito um homem, vai vestir isso, vai brincar de carrinho, coisa e tal. Isso cria uma masculinidade que a gente chama de masculinidade tóxica. E acaba criando homens agressores e homens reprimidos, homens violentos. E isso não é uma coisa bacana. Os pais precisam estar observando os seus filhos, independente se eles sejam LGBTs ou não, filhos no geral, porque, como eu falei, a masculinidade tóxica é uma coisa que se espalha pelos homens, LGBTs ou não. E precisa ser repensado esse modelo de masculinidade. As crianças podem brincar com qualquer brinquedo que elas queiram brincar, podem usar qualquer cor que elas queiram usar de roupa. Elas podem se expressar da maneira que elas quiserem, se ela quer dançar, se ela quer fazer balé, se ela quer fazer karatê, enfim. E as meninas também, porque a gente precisa dar autonomia para essa criança, para que ela sinta confiança e se expresse da maneira que quiser se expressar. Mas ela precisa se conhecer e ter a confiança do ambiente que ela está vivendo. Então, a família é o primeiro ambiente que ela vai ter, o primeiro contato que ela vai ter com o resto do mundo. Então, é na família que começa a questão da autoestima, da confiança, da pessoa se autoafirmar. E como ela vai tratar os outros também, isso vai influenciar muito como ela vai lidar com outras pessoas. Imagina, uma pessoa que se reprime muito, ela vai ser uma pessoa muito
mais violenta com as outras pessoas, no sentido de não conseguir entender, porque ela nem se compreende. E não saber se expressar, Exatamente, né? não sabe se expressar. Então ela vai demonstrar isso em formato de raiva, formato de... E que acontece com a maior parte dos homens, que eles não conseguem demonstrar emoções, não conseguem chorar, não conseguem falar sobre isso, o que está sentindo. Por uma questão de não inteligência emocional, sabe? Então, assim, os pais precisam estar atentos a esse tipo de coisa para falar para as crianças o que elas podem, o que é legal. Existem muitos conteúdos bacanas, assim, eu tava assistindo uma série chamada The Fosters, que é sobre um casal que tem filhos adotados, é um casal de mulheres lésbicas, interracial, uma branca e uma negra, e elas são muito emocionalmente inteligentes com os filhos, elas sempre estão reforçando essa questão emocional com os meninos e com as meninas, porque isso é muito importante, demonstrar afeto, demonstrar emoção, não é uma coisa de menina, não é? E coisa de menina não é uma coisa ruim, isso é muito misógino. Então a gente precisa começar a repensar esses moldes de masculinidade, de gênero, desde o começo, desde a família. Essa série tem fácil acesso em algum lugar? Eu assisti essa série na Netflix, tem agora, mas tem na internet também, gente. Vai na pirataria mesmo. Mas eu acho que tem por aí, assim aí. É isso. E continuando com a nossa seleção musical, vamos ouvir agora a Quebrada Queer com a música Gigo. Natura fecha a firma, bonde das femininas que vem de strike a pose direto das revistas, mas é revista fina, não vem de tititi. Se não aprendeu com elas, isso é cultura queer. Vem aplaudir, batendo palma eu tive e resisti, mas vida aqui, que enquanto você chora eu canto pra subir. Se a minha pele é o que incomoda, eu te convido a vir vestir mais quente que o Saara. Eu queimo o céu e faço o mar abrir, preparo os doces que a festa não parou por aí. Alice Guel tô mandando um deus travesti, segura o queixo que esse trecho é feito pra engolir, mas se o efeito causou medo é hora de fugir. Só mais um trago desse amargo que eu vivi, contando as notas chora que hoje eu vou sorrir. De batom preto pro velório ou enterro, vê nas manchetes pede pra eu não ter que repetir. Vida cinzenta seguida de um longo inverno, muito bem preenchida somente com amor materno, entrando em paz com todos meus sentimentos internos. Desfio de alguns crentes que dizem que eu vou pro inferno. É que um leão por dia me fez um guerreiro, não tô disposto a me calar pra agradar terceiros, por existências que estavam trancadas em cativeiro. Herança disso tudo é paz, eu sou herdeiro. Subestimado desde meu primeiro verso, eles disfarçam bem, são tipo lobo em pele de cordeiro, mas tô atento pro opressor, eu não disperso. Nas rima inseticida, preconceito deles formigueiro. MCs de verdade não desejam sociedade sem diversidade. Recupere o seu bom senso, repense bem nos fundamentos sendo verdadeiro. Vai ter bicha no rap sim, eu nem sou pioneiro. É que eu já disse, tô bem pleno, sou problema tipo Venom. Esses cara achar que é rap porque tão rimando. Vou ter que usar do meu veneno pra falar do que eu tô vendo. Suas ideias é tipo Nemo e eu tô procurando. Nós tá aqui por Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Ódio, intolerância, resistimos no dia a dia pra poder chegar o dia que prevaleça respeito, igualdade e esperança. Já tem um caminho, agora eu quero ver quem tá... A gente acabou de ouvir Quebrada Queer com a música Guido, aqui no Condomínio Resistência, que hoje fala sobre os direitos da comunidade LGBT. E para quem quiser conferir essa e outras músicas do programa de hoje, é só no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire e procurar pela playlist Resistência LGBT. E a gente já está no último bloco do nosso Condomínio Resistência, que trouxe a produtora do programa LGBT no Ar e integrante da diretoria LGBT da UFPE, Malu Oliveira, para debater com a gente sobre esse tema. E Malu, seguindo com o nosso tema, o Brasil foi um dos primeiros países a descriminalizar a homossexualidade, em 1830. Mas, mesmo assim, segundo uma pesquisa do IBGE de 2016, a cada 20 horas um LGBT morre por ser LGBT no país. Isso gera uma sensação de insegurança dentro da comunidade, certo? Mas como é possível reduzir esse medo? Boa. Sim, o Brasil é um país muito violento com a comunidade LGBT, principalmente pela falta de fiscalização nas questões das leis frias. Então a gente tem leis que nos protegem, mas não temos fiscalização que cumpram essas leis. E também a gente tem pouca formação dos agentes públicos. Então as pessoas que recebem essas denúncias, quando são denunciadas, né,
não são sensíveis à pauta, à causa LGBT e etc e tal. Uma estratégia que eu pensaria para reduzir esse tipo de medo é repensar a política pública das cidades. Vou usar a exemplo do Recife, né? Uma política que abrange pessoas LGBTs no sentido de pessoas LGBTs de periferia, por exemplo, elas têm um outro contexto de pessoas LGBTs que vivem em zonas mais centrais, por exemplo. Então, tornar a arquitetura da cidade do Recife menos racista, vamos falar assim, um pouco mais acolhedora, um pouco mais iluminada, com formação com os agentes que vão receber essas denúncias, que vão receber esses casos de violência, seria uma boa estratégia. Existem também alguns espaços amigáveis dentro do Recife, né, do Recife para a comunidade LGBTs, e receber incentivo de órgãos públicos seria fundamental para reafirmar essa LGBT friendly, para que Recife seja uma cidade mais amigável com pessoas LGBTs. Pelo menos eu acho, assim. Existem atualmente 9 estados que têm uma delegacia específica para crimes de LGBTfobia, e Recife, Pernambuco não é um desses estados. O quanto isso impacta? É muito complicado, como eu falei. A gente tem o erro agora, vou fazer um paralelo. A gente tem uma delegacia para crimes digitais, por exemplo, que é na Aurora. E às vezes esses processos não vão para frente. A gente tem pouca disseminação. Muitos casos de LGBTfobia, por exemplo, LGBTfobia acontece, por exemplo, online. Muitos casos, na verdade. E como é que a gente leva isso para uma delegacia? A gente leva isso para uma delegacia de crimes digitais, eles não vão levar isso como uma LGBTfobia, por exemplo. A gente tem as delegacias específicas de delegacia para a mulher, já foi um puta processo para colocar. E também a gente sabe, quando a gente chega na delegacia e fala que foi agredida por alguém, tava usando que roupa, tava usando de que hora na noite, mas ele é seu marido. Então existe uma falta de sensibilidade dos agentes que a gente precisa repensar. Então seria interessante, enquanto órgão público, enquanto a prefeitura, talvez o governo, fazer uma formação com essas pessoas que vão receber esses casos para especificar, isso aqui, desse jeito, com essas características, é LGBTfobia, é feminicídio, para poder fazer esse panorama. A gente tem ainda muito que caminhar com essas políticas públicas aqui na cidade, justamente porque não temos pessoas pensando a cidade de um jeito LGBT friendly, assim. Então seria interessante fazer essa releitura de pessoas que vão receber esses casos, que eu acho que é o pior, é você chegar pedindo ajuda e a pessoa, o agente público de segurança, desmerecer a violência ou apaziguar e não lhe ajudar. Acaba desmotivando a denúncia, isso. Né? E Malu, a gente já está chegando no final do nosso programa. Você quer deixar alguma consideração final, um recado final para os ouvintes do programa? Eu vou deixar o recado final. Ouçam LGBT no ar. A gente tá fazendo mexendo, né? A gente tá toda quinta-feira às 8 horas na Rádio Universitária. Passa a mesma hora aqui? Não sei se passa a mesma hora. E aqui também na Rádio Paulo Freire. A gente tem um conteúdo muito legal sobre a doutora do LGBT no ar. A gente faz um conteúdo muito legal no Instagram, um conteúdo diferente do que vai pra rádio. Qual é o Instagram do? O Instagram do LGBT no ar é @LGBT no ar. Nosso Facebook também é @LGBT no ar. Pra quem quiser saber mais sobre políticas de afirmação da LGBTs na UFPE, tem a diretoria LGBT com o @DLGBTUFPE, pra quem quiser seguir. A gente tem um conteúdo muito bacana no Instagram. Segue a gente no Instagram, que a gente está sempre fazendo uma reportagem sobre temas mais abrangentes do que vai pra rádio. Porque a gente fica, 1 hora de programa, mas assim, 1 hora pra falar de um assunto, às vezes é bem pouco. E a gente consegue fazer essa mediação mais transmídia em outras redes. Segue a gente. Eu queria deixar só um recado para você que é um produtor de conteúdo LGBT, que está me ouvindo aí e queira divulgar o seu trabalho, se for radiofônico e for da universidade, das universidades aqui próximas, você pode enviar para a gente também, nosso e-mail, @LGBTUFPE, e pode enviar, que a gente faz a curadoria e coloca no programa. A gente sempre gosta de receber spotzinhos de estudantes e campanhas, é muito legal. E escute a gente, é muito bom o programa, é sempre muito leve, apesar dos assuntos serem um pouco pesados. O programa a gente tá fazendo um programa bem leve e eu procuro trazer uns conteúdos bem diversos assim no nosso Instagram.
E é isso. E o Codinome Resistência de hoje está acabando. Muito obrigado à produtora do programa LGBT no Ar, Malu Oliveira, e a todos vocês que ouviram a gente até aqui. E lembrando que esse e todos os programas estão gravados no YouTube e no Facebook da Rádio Universitária Paulo Freire. O programa de hoje foi produzido por Larissa Correia, Danilo Melo e Lucas Dantas, apresentado por Danilo Melo e Lucas Dantas, nos trabalhos técnicos Larissa Correia e nas redes sociais Laís Soares. Todos e todas são estudantes de comunicação da UFPE. O Codinome Resistência é coordenado por Catarina Polônio, com supervisão de Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. Obrigado por ouvir nosso programa. A gente se despede com a música Bicha Preta de Linda Quebrada. Esta e todas as músicas tocadas neste programa estão disponíveis na playlist chamada Resistência LGBT, lá no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire. Até o próximo Codinome Resistência. Tchau, tchau. Tchau. Bicha estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos riem da cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada, que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se for esperto, pode logo perceber que eu já não tô com a brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa, elas é muita lacração. Mas tá que eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, 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 chão. Bicha preta. Bicha preta. Bicha preta. Bicha preta. A minha pele preta é meu manto de coragem. Impulsiona o movimento, envaidece a viadagem. Vai, desce, 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 desce a viadagem. Olheira com um quê de Cinderela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. ZYI